Oi, pessoal, bom dia. Estamos aqui ainda no capítulo 17, né, no guia de estudo hoje. O capítulo fala de um coração fortalecido pelo crescimento espiritual, né? Então, lembra que a gente está ali nesse processo de se tornar uma mulher segundo o coração de Deus, né? E, e não é uma coisa assim de um dia para o outro, né? É um crescimento, né? Então, a gente tem que estar todos os dias ali buscando, se enchendo de Deus. E ela aqui dá várias dicas práticas que eu acho que é válido, então vou ler aqui o que eu achei mais interessante, né? Durante o livro todo ela fala que ela adotou um lema na vida dela, né? Que é bom, melhor, ótimo. Ou seja, em tudo que ela fazia, ela se questionava, né? Será que isso é o melhor? Será que eu tô já no ótimo daquilo que eu posso fazer? Então, por exemplo, se ela gastava o tempo no intervalo de trabalho que ela tinha lendo uma revista, ela pensava assim, será que isso é o melhor? Ou será que isso é só bom, né? Então ela ia até chegar, cara, não, melhor uso do meu tempo aqui, em vez de eu ler uma revista, eu vou ler um livro. Ou, não, então melhor ainda, vou ler a palavra, sabe assim? Então ela adota esse lema, né? E ela sugere que a gente faça isso com todas as nossas escolhas. Então, não fazer as coisas sem pensar, né? Mas fazer intencionalmente. Será que isso está de acordo com tudo aquilo que eu quero em Deus, que eu acredito em Deus, né? Como melhorar minhas escolhas de acordo com o que de fato eu quero alcançar em Deus, né? Então, ela fala, né? Que escolhas você poderia fazer hoje em direção ao seu melhor, ótimo, né? E ela cita um texto que é bem interessante, que está em Efésios 5, 18, 20, que fala: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não há nada melhor do que sentir o Espírito Santo, gente. Não há nada melhor. Esse versículo está lá em Efésios, né, 5. E é interessante porque ele fala, ó, você pode se embriagar com vinho, mas você pode se embriagar com o Espírito Santo. Quem já teve essa experiência de ser profundamente cheio do Espírito, sabe que não há nada melhor nessa terra do que você ser tomado pela presença de Deus, do que você sentir que Deus é real, presente, um Pai amoroso. Então são escolhas diárias, gente. O que você está fazendo? Você está se enchendo ali de vinho, está perdendo a sua consciência, ou você está se enchendo do melhor que tem para o ser humano, né? Então, o vinho é só um exemplo, né? Tem tantas coisas que a gente acaba se enchendo, né? Você tá quantas horas no Instagram, você tá quantas horas, sei lá, vendo. Às vezes tem uma série muito boa, né? A gente aqui em casa adora ver série, então tem um momentinho ali da série. Mas, assim, tem vezes que o espírito já me incomodou, né? Quando passa um pouco, assim, da linha, né? Então, qual é o melhor uso do seu tempo, né? O que você entende que Deus está te direcionando? E aí ela também fala o seguinte: inicia o processo dos 5 arquivos espaçosos, né, que a gente falou no vídeo do capítulo. E ela fala, peça a direção de Deus. Então, quais são os 5 temas que você gostaria de se especializar na sua vida? Em conhecimento, em entendimento, assim, de preferência coisas que tem a ver, né, com a verdade de Deus. Eu lembro que quando eu li esse livro muitos anos atrás, assim, eu comecei um estudo que até hoje, né, eu faço, uma pesquisa assim no meu coração, né, de como é as finanças aos olhos de Deus, por exemplo, né? Tem outros temas que, por exemplo, tem um tema que eu amo e até hoje eu desenvolvo bastante, que é o amor e a mente de Cristo, né? A relação dessas duas coisas. Então, assim, o que tá no seu coração? Pense em coisas que você gostaria de conhecer mais e escolhe 5. E vai, sabe, cada dia um pouquinho, você, quando for ler sua Bíblia, você marca ali, essa cor é para esse tema, aquela cor é para aquele tema. Porque isso, gente, gera crescimento, sabe? Estudar com intencionalidade, é bem importante. Então ela sugere que você faça uma lista de várias coisas que você se interessa e depois, orando, você seleciona só 5. Bem legal. E tem, assim, é inesgotável, né? A sabedoria de Deus não tem limite. Então a gente vai se aprofundando. Outra coisa que ela fala aqui, pensa nos seus hábitos, né? Para onde eles têm te levado? Eu acho que até já citei aqui, eu li ultimamente um livro maravilhoso que chama Hábitos Atômicos.
Gente, que livro interessante, assim, e para quem é crente, assim, entender o poder dos pequenos hábitos, gente, é uma coisa muito poderosa, né? Pequenas coisas que a gente faz todos os dias e que a gente, às vezes, não percebe a importância disso, mas que torna quem nós somos, né? Nós somos os hábitos, né, que a gente pratica todos os dias. Então, você refletir de fora e você analisar: poxa, eu tenho o hábito de fazer isso aqui, tudo isso aqui é bom, isso aqui é o melhor que eu poderia estar fazendo, enfim. E aí ela sugere que você pense nisso em algumas áreas específicas, né, da nossa vida. Por exemplo, a área física. Então, a administração do corpo. O que você pode fazer para melhorar, né? Quais têm sido os teus hábitos, né? E ela cita aqui 1 Coríntios 9, 27. Paulo fala, é bem poderoso, ele fala assim: antes subjugo o meu corpo, o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Gente, a gente sabe que conhecer a palavra é uma coisa, praticar é outra coisa. E muitas vezes o nosso corpo, ele luta contra a gente, né? Tem os desejos da carne. E isso não é só a sexualidade, que também é um problema, mas às vezes a sua relação com a comida, com a bebida, com drogas, com tudo, né? Assim, qual é a sua relação física com o mundo exterior, né? E Paulo fala: ó, eu subjugo mesmo a escravidão, porque eu quero ser aprovado por Cristo, né? E então, assim, como que você poderia administrar melhor o seu corpo, né? Pensa aí nas áreas que você acha que, ou nas situações que talvez você precise tomar decisões sérias a respeito, né? Bom, é vida mental, né? Na busca do conhecimento. Aí ela também sugere ler aqui Colossenses 1:10. E fala assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, Paulo sabia da importância, né? Não era só a pessoa crer em Deus, mas ela precisava ser cheia do conhecimento de Deus para poder viver de forma frutífera, assim, do pleno agrado de Deus. Então, gente, a gente se engana quando a gente acha que basta, eu creio em Jesus. Gente, se você não der fruto, isso não tem resposta da fé. A fé é morta, né? Como Paulo fala. Então, para a gente tornar a nossa fé viva, a fé que é viva, ela é acompanhada de obras, né? É a prova de que você tem fé, é a obra que você acaba realizando, né? Em Deus. Bom, outra área, vida social. Gente, ninguém foi feito para andar sozinho, né? Quando Jesus nos chamou, né? A gente foi chamado para ser filho de Deus, só que filhos que têm um monte de irmãos, né? Todos os outros que creem também viram irmãos, né? Então, uma família de irmãos, é uma família, né? A gente foi chamado para viver em família, né? E isso é um engano que muitas vezes a gente vê pessoas que se decepcionaram, às vezes, com a igreja por algum motivo e começam a achar que podem ficar desconectados, né? Do corpo, sou eu e Deus, isso é uma mentira, porque não tem como você viver a plenitude de Cristo e não transbordar. E quando você transborda é para servir o outro. Se você está sozinho, isolado na sua casa, para que serve tudo isso, né? Onde que você tá, para onde você está levando? E fora que a gente depende do transbordar das outras pessoas também, né? A nossa vida espiritual se enche quando a gente está próximo de pessoas que transbordam também essas virtudes de Deus, né? Bom, e aí também tem um versículo aqui pra gente ler, que fala: consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Ou seja, a gente tem que estar constantemente se encorajando ali, ó, vamos lá, porque não é fácil, a gente sabe que a vida aqui é uma batalha até que o Senhor venha e nos leve, né? Então a gente tem que estar sempre em união com outras pessoas que têm essa mesma fé, né? Bom, outra área é a vida espiritual, né? Como ser mais parecido com Cristo. E aí um versículo importantíssimo aqui, Efésios 5, 1, 2.
Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Gente, isso aqui é maravilhoso, né? Então, que o nosso alvo seja ser imitadores de Cristo em tudo, né? E que a gente possa andar em amor, né? Tudo isso nos faz transbordar esse crescimento em Deus, né? Então, que a gente possa viver isso de verdade cada dia da nossa vida, né? E, por fim, ela aconselha aqui, ore mais sobre como você acha que Deus pode te usar, né? Deus, ele chama todo mundo para ser como ele é. Então, se você foi chamado para ser como Jesus, você não tem que ser um pastor, uma pastora para você ser uma bênção na vida de alguém. Você é o próprio Cristo ali pelo Espírito, né? Então, assim, você pode abençoar muito a vida das pessoas à sua volta se você entender que o Senhor depositou, né, a palavra, né, ele mesmo, a mente de Cristo, o amor de Cristo tem que habitar no nosso coração. A palavra habitar ricamente, né, como diz Paulo, que a palavra de Deus habite ricamente nos vossos corações. E sendo assim, a gente vira uma fonte de água viva, né? Então, que esse seja o anseio do nosso coração todos os dias da nossa vida. E a gente entenda que para isso a gente tem responsabilidades de manter um crescimento constante em Deus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Espero que tenha sido bênção. E a gente se vê mais.